Olá, muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Nas aldeias não tem mais ninguém, porque todos têm medo e eles estão muito violentos neste ataque. Então as pessoas estão ou no mato ou já conseguindo chegar em alguma cidade. Edgar Júnior, missionário brasileiro da congregação de La Salette, relata assim a violência que está a atingir como um furacão a região norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Os ataques de grupos armados estão a ganhar uma violência assustadora. Há relatos de dezenas de pessoas decapitadas, centenas e centenas de pessoas em fuga. E como acabámos de ouvir por este missionário, as aldeias estão a ficar vazias. E a Igreja não tem mãos a medir, essa é a expressão, não tem mãos a medir para ajudar todas estas populações assustadas. Esta crise humanitária é o resultado de terrorismo de grupos armados, de grupos jihadistas que estão a atuar em Cabo Delgado e vai ser um dos temas em destaque no nosso programa de hoje, em que vamos, como habitualmente, contar com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem em casa. Temos notícias, reportagens, entrevistas e muitas histórias para lhe contar. Além de Moçambique, vamos também, por exemplo, até ao Paquistão para lhe contar mais uma história terrível de uma jovem cristã sequestrada e desta vez com apenas 12 anos de idade. Vamos também até à Índia, vamos até à Síria, por exemplo, para escutar os lamentos da irmã Annie de Merge, a nossa bem conhecida irmã Annie, sobre a situação dramática que se vive neste país, mas também de agradecimento por toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado à comunidade cristã neste país. Vamos até Macau para saber as novidades da diocese, desta diocese, onde se fala e se reza em português, e vamos lá mais para a frente ficar a conhecer em detalhe tudo aquilo sobre a nova campanha que a Fundação AIS lançou aqui em Lisboa, de apoio às comunidades cristãs do Médio Oriente, da Síria, do Iraque e do Líbano. Deixe ficar por aí na nossa companhia, deixe ficar por aí na companhia de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS. Em Moçambique agrava-se de dia para dia a situação humanitária em Cabo Delgado, na região norte de Moçambique, em consequência dos ataques de grupos terroristas, de grupos jihadistas que reclamam pertencer ao Daesh, ao Estado Islâmico. O padre Edgar, brasileiro, está em Pemba. A missão da sua congregação, da congregação de La Salette, em Muidumbe, foi atacada. Ao telefone com Lisboa, para o nosso programa, este missionário vai relatar em detalhe o drama que se está a viver no norte de Moçambique nas últimas semanas. Já o vamos escutar. Para já, Catarina, vamos fazer como que um ponto da situação. Vamos então, Paulo, fazer um ponto da situação, dizendo que os ataques dos grupos armados têm-se intensificado, de facto, e que neste momento existem centenas e centenas de pessoas que estão em fuga, deixando para trás aldeias e vilas completamente vazias. E isto também acontece no meio de relatos de violência bárbara, com assassinatos, com raptos, enfim, é uma situação dramática que estamos a viver, Paulo. Como disse, falámos ao telefone com o padre Edgar, que está atualmente em Pemba, uma das principais cidades desta região, desta província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que se transformou por estes dias, por estas semanas, numa espécie de porto de abrigo de todos aqueles que têm fugido da barbárie. Mas a Fundação AIS falou, também trocou algumas mensagens com a irmã Blanca Zapata, uma outra religiosa que também está na cidade de Pemba. E nessas mensagens que foram trocadas com esta irmã,
O que é que ela nos disse, Catarina? Sim, a irmã Blanca Núbia Zapata, da Congregação das Carmelitas Teresas de São José, descreve-nos também uma situação desesperada. Portanto, ela diz que todos os dias estão a chegar novos deslocados à cidade de Pemba. Ela diz ainda que, por exemplo, só nas 2 últimas semanas, Paulo, chegaram a esta cidade mais de 12 mil pessoas. O relato desta irmã carmelita é revelador da situação assustadora que, de facto, em que as populações se encontram, obrigadas, na maior parte das vezes, a ter de fugir para as matas, partindo daí depois em caminhadas muito perigosas e extremamente duras à procura de refúgio nas principais cidades, nomeadamente a cidade de Pemba. Exatamente, Paulo. Esta é de facto uma realidade de partir o coração. Portanto, diz a irmã Blanca que todos os dias estão a chegar à cidade de Pemba mulheres e crianças e pessoas mais velhas que andam há vários dias nas matas. Há pessoas que arriscam vindo pelos trilhos das florestas, que passam 3 ou 4 dias sem comida, sem água potável, carregando muitas vezes os filhos. Enfim, há mulheres, diz a irmã, que acabaram por dar à luz na estrada, outras pessoas que morreram, que não aguentaram esta viagem, não resistiram à viagem. Enfim, estamos, Paulo, como disse há pouco, a viver uma situação dramática, uma tragédia humanitária que estamos a assistir de proporções terríveis em Moçambique. Nos programas anteriores nós já escutámos por aqui o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que esteve, por exemplo, na praia de Paquitequete, onde têm desembarcado centenas de pessoas que se fizeram ao mar. É outra das rotas, digamos, de fuga em frágeis embarcações. Ou então também têm fugido pelas florestas ou pelas estradas quase intransitáveis, ou então, portanto, claro, pelo mar. Bom, um testemunho que agora foi reforçado pelas palavras do padre Edgar, o missionário brasileiro. Já o vamos escutar, mas antes quero ainda lembrar aos nossos telespectadores que, Catarina, a Fundação AIS tem em curso uma grande campanha de ajuda de emergência, precisamente para a Igreja de Moçambique. Sim, e isso é muito importante lembrar aqui aos nossos telespectadores, Paulo. Portanto, a Fundação AIS tem, de facto, uma campanha em curso de ajuda de emergência que é cada vez mais importante, dada a dimensão desta tragédia humanitária que estamos a viver. E foi decidido agora, portanto, a nível internacional, dar uma ajuda tanto extra às dioceses que estão a acolher estes refugiados, uma ajuda no valor de 100 mil euros. Mas, infelizmente, Paulo, não podemos baixar os braços. É agora que a tragédia está a acontecer e é neste momento que estas pessoas também precisam da nossa ajuda e da nossa solidariedade. Muito bem, já iremos então desenvolver também essa questão, a campanha de ajuda de emergência lançada aqui em Portugal e também a nível internacional de apoio à Igreja em Pemba e às dioceses mais atingidas por este flagelo terrorista em Moçambique. Para já, vamos então escutar o essencial do depoimento ao telefone com o padre Edgar Silva, da Congregação de La Salette. Este missionário está na cidade de Pemba. E a aldeia que nós moramos se chama Moambula. E esta aldeia, ela foi atacada o primeiro ataque foi no dia 7 de abril e agora de novo no dia 30 de outubro. Os insurgentes continuam lá, já passam de 10 dias, eles dominam essa região e estão assim, a queimar muitas casas queimadas, muita gente assassinada e tem algumas informações que nós não temos ainda com muita certeza, porque ninguém voltou mais para a aldeia. E agora sim, algumas pessoas ao sair perceberam assim que toda a infraestrutura da missão ela está danificada. Nas aldeias não tem mais ninguém, porque todos têm medo e eles estão muito violentos neste ataque. Então as pessoas estão ou no mato ou já conseguindo chegar em alguma cidade. Muitas mortes, pessoas decapitadas. Houve-se também informações que há pessoas rapidadas também. Toda a região norte ela está abandonada. A população, calcula-se que esta região tem 600 mil habitantes. Nós podemos já afirmar que passam de 400 mil deslocados. Já é mais de 400 mil deslocados e a região está praticamente abandonada. A
a única cidade que ainda tem uma população residindo é Moeda, porque é onde fica o exército, e então essa cidade ela tem um batalhão muito grande de soldados, então se acredita que eles não atacariam esta cidade. É a única. As demais estão totalmente abandonadas. A ajuda humanitária não dá conta de conseguir lonas, barracas, remédios, alimentação. Então a situação já está ficando catastrófica. Foi o padre Edgar, missionário brasileiro em Pemba, a dar-nos conta da evolução dramática desta situação na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, por causa dos ataques de grupos terroristas, de grupos jihadistas que reclamam pertencer ao Daesh, ao Estado Islâmico. Há pouco, Catarina, falámos dessa campanha de ajuda de emergência lançada em Portugal e a nível internacional pela Fundação AIS. E esta é, de facto, uma situação de caráter excepcional, de gravidade excepcional. Sim, Paulo, esta é de facto uma situação dramática que se está a viver, né, em toda a região norte de Moçambique, com milhares de pessoas em fuga, muitas vezes mulheres e crianças, no meio de relatos de absoluto terror. Bom, muitos desses relatos dão conta até da decapitação de cerca de meia centena de pessoas num dos episódios, de facto, mais brutais desta guerra não declarada em Cabo Delgado. Sim, imaginemos o horror que será, o horror destas populações ao saberem destas notícias e que têm assistido à morte de familiares e amigos, à destruição das suas aldeias, das suas igrejas, das suas infraestruturas, como por exemplo as escolas, os centros de saúde. Portanto, é o pânico generalizado, Paulo. Antes de falarmos com mais detalhe desta campanha de ajuda de emergência lançada pela Fundação AIS, gostaria que escutassem o Bispo de Pemba numa videoconferência organizada pelos franciscanos aqui em Portugal, isto no contexto do jubileu dos 800 anos dos mártires de Marrocos e de Santo António. Dom Luís Fernando Lisboa, o Bispo de Pemba, explica que a Igreja tem procurado fazer tudo aquilo que pode para ajudar estas pessoas, estas famílias aflitas, a começar pela distribuição de pão e também no apoio psicossocial. Pode parecer um pouco estranho falar neste contexto tão dramático em apoio psicossocial, mas o Bispo vai explicar já que é preciso mesmo dar um ombro amigo a todos aqueles que perderam pais, que perderam filhos, que perderam amigos, que viram pessoas a serem massacradas. São pessoas, de facto, que precisam muito, muito da nossa ajuda. E a Igreja está preparada para os ajudar. Nós temos a Caritas diocesana, que em parceria com muitas organizações estão levando comida para as pessoas. Nós temos feito projeto para onde é possível para pedir dinheiro para comprar pão, para comprar a comida. Mas outro trabalho que a Igreja tem feito, nós temos aqui 2 irmãs psicólogas e elas treinaram dezenas de pessoas para fazer o atendimento psicossocial. Quer dizer, que é sentar com as pessoas e deixar que as pessoas contem as suas histórias, contem os seus dramas, contem os seus traumas, porque nessa guerra há coisas impressionantes que as pessoas vivenciaram, que as pessoas perderam, que as pessoas viram. Imagina alguém ver degolado um familiar seu. Imagina uma mãe que tem 2, 3 filhas raptadas, que não sabe onde está. Imagina a mãe que na hora de fugir deixou o filho para trás ou não encontrou o filho, a filha. E nós nos encontramos nessa situação. Então, a Igreja tem procurado fazer esse trabalho também de sentar e de ouvir as pessoas, deixar que as pessoas falem, que contem os seus dramas, as suas histórias, e depois ajudá-los a acolher essa história. Não é possível negar, tem que acolher, mas levantar a cabeça e que as pessoas entendam que não estão sozinhas, que Deus não nos abandonou, não as abandonou, que estamos juntos. Foi o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, a explicar
que, tanto como dar o pão a todos os deslocados que estão neste momento a debandar, por exemplo, a cidade de Pemba, deslocados de Cabo Delgado, que fogem dos grupos do terror, dos grupos jihadistas. Recordo que já se contabilizam mais de 400 mil pessoas, 400 mil deslocados. Bom, é preciso também, para além de dar o pão, dar o tal apoio psicossocial a todas as pessoas traumatizadas. E a Igreja está profundamente empenhada neste processo. Bom, retomando a conversa de há pouco, Catarina, estávamos a falar de que, perante este cenário terrível que se está a viver no norte de Moçambique, a Fundação AIS, claro, lançou logo uma grande campanha de ajuda de emergência. Sim, Paulo, e deixo aqui uma vez mais o meu apelo a todos os que nos estão a ver neste momento. Portanto, é preciso ajudar mesmo a Igreja, é preciso ajudar o Bispo de Pemba, que acabámos de ouvir, é preciso ajudar todas estas dioceses que neste momento estão a acolher milhares de pessoas em fuga, milhares de pessoas que perderam tudo o que tinham. Bom, uma ajuda que pode começar com um simples telefonema. Sim, e é preciso simplificar tudo, Paulo. Portanto, basta que nos liguem, que nós explicaremos o que é que estamos a fazer e como é que cada um de nós poderá ajudar. Portanto, aquilo que eu peço neste momento é que nos ligue para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou então que visite a nossa página na internet e que saiba também tudo o que está disponível sobre esta ajuda, esta situação que estamos a viver em Moçambique. Portanto, por mais pequena que possa parecer a nossa ajuda, ela é muito importante e ela irá fazer, de facto, a diferença na vida de milhares de pessoas, na vida destas pessoas que chegam à Igreja sem nada, que perderam tudo e que precisam da nossa ajuda. Portanto, neste momento, todos os dias chegam novos deslocados, como nós dissemos, e todos os dias é preciso alimentar estas pessoas, é preciso cuidar destas pessoas, é preciso vestir estas pessoas. Portanto, a Igreja de Moçambique precisa muito da nossa ajuda e por isso convido quem está a ver neste momento o nosso programa de televisão para entrar em contato connosco e dizer que quer ajudar a Igreja de Moçambique. Obrigado, Catarina. Fica aqui então mais esse apelo. A Fundação AIS tem em curso uma grande campanha de ajuda de emergência por causa dos ataques de grupos armados, grupos jihadistas na província de Cabo Delgado. A situação é de facto muito, muito grave e não há tempo a perder. E eu repito, sublinho aqui a importância desta ajuda e o número do telefone 21 754 4000. 21 754 4000. De Moçambique, onde a crise humanitária se agrava de dia para dia, é resultado dos ataques de grupos jihadistas, vamos agora até ao Paquistão. E temos mais uma história terrível. Todos aqueles que nos acompanham por aqui têm reparado que temos trazido histórias de jovens raparigas cristãs sequestradas no Paquistão. Não trazemos essas histórias porque queremos, trazemos essas histórias porque esses sequestros estão, infelizmente, a acontecer com uma frequência quase diária. E desta vez trazemos aqui, Catarina, a história do sequestro de uma jovem rapariga de apenas 12 anos de idade. É sem dúvida criminoso, Paulo. Portanto, Farah Shaheen, este é o nome da jovem, podemos até dizer da criança, pois tem apenas 12 anos de idade, que foi sequestrada junto à sua casa em Ahmadabad, Gulistan Colony, nos arredores de Faisalabad. Portanto, o caso ocorreu em junho, mas só agora é que foi tornado público. Na informação que foi enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, é referido que a jovem foi raptada por um homem de 45 anos de idade, Kedir Hayat, e terá sido mesmo forçada, portanto, a converter-se ao Islão. Aliás, prática comum em todos estes casos. Esta história foi revelada à Fundação AIS por Joel Amir Suatra, um antigo deputado da Assembleia Regional do Punjab. E ele referiu, Catarina, que há em toda a comunidade cristã, por causa destes casos, um clima de revolta. Exato, Paulo. O conhecimento público de mais este caso de sequestro de uma jovem menor de idade está, de facto, a aumentar a ira da comunidade cristã, que exige medidas concretas por parte das autoridades. Joel Amir diz mesmo que na mensagem escrita que enviou para a Fundação AIS, que toda a nação cristã fala a uma só voz e exige que as instituições governamentais e estatais parem a opressão e a barbárie contra as suas filhas. Bom, esta história tem de facto um padrão semelhante a todos os outros casos já denunciados também pela Fundação AIS.
Exato, Paulo. Tal como temos relatado aqui em programas anteriores que foram recentemente divulgados, eu estou a falar, por exemplo, nos sequestros de Arzu Raja, de Uma Yunus ou de Mayra Shabazz. Portanto, na história de Fará houve também a apresentação de documentos falsos, procurando-se demonstrar que a jovem seria maior de idade. Os casos de sequestros de jovens raparigas cristãs são, de facto, um exemplo daquilo que podemos considerar a desconsideração social que os cristãos sofrem no Paquistão. Uma situação que se reflete também na dificuldade de acesso ao mundo do trabalho, à saúde ou até também à educação. Situação que se tem agravado nos últimos meses por causa da pandemia do coronavírus. O coronavírus veio aumentar ainda mais este afastamento social da comunidade cristã, uma das principais minorias no Paquistão, como nos vai contar já de seguida o padre Francis, que está na cidade de Lahore. These threats are always there. Situation is bad, but still, thank God, we always see that many people are with us, many people are praying, people are coming to the church, and their faith is very strong, and always the suffering make you more strong in that sense. It was worst nightmare in our life because it was affecting one country and then to the other country. It was affecting one. From the 14th of March, we have started receiving calls from the government that you have to close your churches. First thing was the people are suffering, and then second was how do we give them the food. People were really shocked. They were saying the only possibility is there that we go to our parish and we will find something to eat. More than 500 families we have supported first. We have to find out the new ways to help our people, and especially how we are going to celebrate the Christmas time. Really, it will be a difficult time. If the second wave will come, and then people will be affected more. We were all together, different faith, Sikh, Shia, Sunnis came in, and other churches also. We come together and we pray for the safety of all the people, those who are affected by the coronavirus. The whole humanity and all the people in Pakistan feel that we are all together. Thank you again, Church in Need. With your help and with the prayer, we are always together. Thank you very much for your support. O Paquistão é um país que tem vindo a ser referido sistematicamente em todos os relatórios sobre a liberdade religiosa no mundo por causa da perseguição às minorias religiosas, ou seja, os cristãos e os hindus, as duas principais minorias religiosas no Paquistão. Recentemente foi publicado mais um estudo sobre esta temática, a liberdade religiosa. E o resultado desse trabalho, Catarina, não é nada animador. Nada simpático mesmo, Paulo. Portanto, segundo a Pew Research Center, portanto, é uma entidade independente norte-americana, o nível médio global das restrições governamentais à liberdade religiosa atingiu o ponto mais alto desde 2017. Desde 2007, quando a Pew Research Center começou a avaliar esta questão nos seus relatórios, e neste mais recente relatório, neste mais recente estudo, revelado há cerca de 2-3 semanas, a maioria dos países onde as restrições à liberdade religiosa são mais acentuadas encontram-se na região da Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e também no continente africano. Sim, segundo este estudo, há um total de 56 países onde a prática religiosa sofre mais limitações e constata-se, na linha de todos os principais estudos nesta área, incluindo o nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que os cristãos são efetivamente a comunidade mais perseguida em todo o mundo. Liberdade religiosa, uma liberdade que está consagrada no artigo 18º da Carta das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos Fundamentais.
rooted at the very dignity of the human person. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not acknowledged in many countries around the world. In some, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Need's Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Don't close your eyes to religious persecution. Agora vamos até França, retomando o tema terrível do atentado na Basílica de Nice, a 29 de outubro. Vamos escutar daqui a pouco o José Almeida Monteiro, um frade português dominicano, que é o secretário-geral desta província dominicana de França. Ele vive neste país há 4 décadas. O atentado terrorista na Basílica deixou marcas e medo, e isso vê-se já também na própria comunidade portuguesa, na enorme comunidade portuguesa residente em França. Já o vamos escutar, mas antes, Catarina, só para situar os nossos telespectadores, vamos recordar então o que é que aconteceu nesse dia. Foi, Paulo, de facto um horrível atentado na manhã de 29 de outubro, uma quinta-feira, na Basílica de Notre-Dame, na cidade de Nice. Portanto, um terrorista, um jovem tunisino, entrou na igreja e esfaqueou alguns dos cristãos que estavam presentes, pois tinham acabado de assistir à missa. Portanto, 3 pessoas foram mortas e várias pessoas ficaram feridas. E para que os nossos telespectadores tenham uma percepção melhor da barbárie, da violência deste ataque, digo que uma mulher de 60 anos, uma mulher francesa, foi decapitada junto à pia batismal. As outras 2 vítimas mortais foram uma mulher brasileira que deixou 3 filhos e que ainda se conseguiu arrastar, já bastante ferida, até à porta, até fora da igreja, e deixou uma mensagem dizendo que os amava muito. E ainda um homem francês, o sacristão da Basílica, que todos dizem que se tratava de um homem bom, acolhedor, sempre preocupado com os outros, com os mais pobres e os mais solitários do bairro. Este ataque deixou então em estado de choque José Luís Almeida Monteiro, um frade português, que é o atual secretário-geral da província dominicana de França. Ele vive em Paris, vive na cidade de Paris, e é também o diretor da prestigiada Biblioteca do Souchoir. Em entrevista ao nosso programa, José Luís Almeida referiu que, de facto, o impacto que este crime teve na comunidade portuguesa. E, de facto, diz ele, há já muitos compatriotas a pensar até no regresso ao nosso país. Agora, em relação à comunidade portuguesa, assim, primeiro eu colocaria um pequeno bemol, que eu já nem sei dizer agora em português. Bom, infelizmente a população portuguesa já não é maioritariamente cristã. Quer dizer, houve uma mudança de paradigma muito grande. Digamos, ainda existe algum verniz cristão, mas eu vejo nas inscrições, na catequese, em uma boa parte das comunidades portuguesas, houve uma diminuição muito importante. Bom, mas isso é capaz de ser uma realidade que não corresponde apenas à França, mas é uma realidade global, não é? Sim. Eu creio que os portugueses estão como os franceses, acho que estão chocados com esta situação e creio que começam a ficar realmente com medo de residir neste país. Acho que alguns portugueses nesta situação que se avizinha de violência vão ponderar realmente se vão continuar num país como a França, em que se vê que estamos a chegar a um impasse cada vez mais violento, cada vez mais... Do atentado terrorista em França, vamos agora para o Níger e o Mali. Vamos ao encontro, uma vez mais, do sacerdote que esteve sequestrado durante 2 anos e 8 meses às mãos de um grupo jihadista.
Ao longo das últimas semanas nós temos vindo aqui a acompanhar esta história impressionante, este depoimento que o padre Pierluigi Macali nos tem dado a conceder. Ele foi libertado no dia 6 de outubro e deu então uma entrevista em que fala sobre esta experiência de cativeiro. Isto de facto tem sido um documentário extraordinário para conhecer, não só conhecê-lo melhor, o padre Pierluigi Macali, mas também a situação em que se encontram tantas pessoas privadas da sua liberdade e, uma vez mais, às mãos de grupos jihadistas, neste caso no Mali e no Níger. Bom, hoje vamos escutar o padre Pierluigi a falar da importância que ele descobriu do silêncio em pleno deserto. Ele esteve detido em cativeiro numa região desértica e foi forçado aí a descobrir e a deslumbrar-se com esse silêncio que só se pode encontrar no deserto. J'ai besoin de temps pour vraiment laisser les émotions, tout ce qu'on a vécu. Il y a des belles choses parce que en fait, j'étais dans un grand silence. Et vraiment, peut-être, je pensais, après tant d'années d'annonce de la parole, des paroles pour annoncer Jésus, l'évangile. Maintenant, on me demandait de me taire, on me demandait d'entrer dans le silence de Dieu. J'ai dit peut-être c'est ça la mission Dei, ça lui appartient. Et c'était vraiment le silence du désert. Il n'y avait que le vent, la musique du vent qui soufflait. Et c'était vraiment un moment aussi voilà, positif, parce que dans le silence, on entend d'autres choses. Et ma compagnie était les étoiles, très belles, très brillantes. Même si après, le matin, je devais combattre contre le soleil qui était très fort, la chaleur, la soif, que j'ai souffert. Mais le grand silence est aussi une bénédiction, je crois. Et on revoit, on fait un chemin intérieur qui nous amène loin et en profondeur. Je crois que peut-être j'avais besoin de ça aussi pour chercher un autre horizon pour lequel Dieu m'a appelé. Vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que hoje nos vai falar das Olimpíadas da Praia, uma organização dos escuteiros católicos. Há escuteiros católicos em Macau e esta organização decorreu na ilha de Coluane. Eles são o agrupamento 341 do Corpo Nacional de Escutas. O GELMAC, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, agrupamento afiliado no Corpo Nacional de Escutas com o número 341, organizou no passado dia 7 de novembro as Olimpíadas de Praia na ilha de Coluane, uma das duas ilhas que, juntamente com a Península de Macau, formam a região administrativa especial de Macau. A iniciativa, pensada para crianças e jovens dos 6 aos 18 anos de idade, teve como principal objetivo fomentar a prática do desporto, principalmente os dos mais novos, que desde o início do ano estão confinados aos 32 km² do território de Macau devido ao Covid-19. Para o efeito, o GELMAC preparou competições entre equipas formadas por escuteiros em 4 modalidades: futebol, voleibol, rugby e paddle, tendo todas elas contado com a ajuda de praticantes e técnicos especializados. Este ano, o GELMAC conta com mais de 60 escuteiros, sendo que alguns frequentam missa e catequese todos os domingos, sendo de frisar que ao longo dos últimos anos muitas crianças tomaram contacto com os escuteiros por via da catequese e vice-versa. Desde que foi criado em 1997, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau tem contado com o apoio institucional da Diocese, de associações e de empresas locais. Este é mais um exemplo de que as entidades de matriz católica em Macau continuam a ser bem aceitos pela sociedade e pelos poderes instituídos, havendo mesmo algumas que já foram reconhecidas pelo Governo através da atribuição de condecorações oficiais.
Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas deixe ficar por aí, porque agora na segunda parte vamos escutar os lamentos da irmã Annie de Mergian face ao agravamento brutal da situação económica que se está a viver na Síria e que nos levará também lá mais para diante a conhecer os pormenores da campanha de Natal da Fundação AIS para que os cristãos possam precisamente continuar a viver na Síria, no Iraque e no Líbano. É uma campanha de apoio à presença cristã no Médio Oriente. Não pode perder isto por nada. Voltamos já dentro de breves instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Comigo, via Skype, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. Agora vamos até à Síria. Este país tem vivido uma situação dramática, ainda com focos de conflito militar, de guerra. Em algumas regiões, podemos dizer de alguma maneira que a guerra parece não ter fim na Síria. Mas também com uma profunda crise económica, também é resultado da guerra, claro, com um desemprego muito elevado, um custo de vida exorbitante e falta generalizada de bens de primeira necessidade. Quem nos vai falar agora disto é a irmã Annie de Mergian, a nossa bem conhecida irmã Annie. Na mensagem que ela enviou para a Fundação AIS, Catarina, há uma palavra, podemos dizer assim, que sobressai entre todas. Pobreza. Sim, Paulo, pobreza, de facto, sem dúvida. Portanto, a irmã Annie diz que as famílias sírias, as famílias cristãs na Síria, vivem em condições desumanas por causa da pobreza generalizada no país, do enorme desemprego que se verifica, mas também por causa da falta de medicamentos, das falhas constantes e prolongadas do fornecimento de energia e de água potável. Ela diz mesmo, Paulo, que este é o período mais negro da história da Síria. Bom, esta mensagem é muito importante, pois vem de alguém muito próximo, podemos dizê-lo, de Portugal. As suas palavras têm normalmente grande eco entre nós. Sim, portanto, a nossa muito querida irmã Annie, como tantas vezes a tratamos, já esteve várias vezes em Portugal, a convite da Fundação AIS, portanto, ultimamente não tem vindo, mas falamos com regularidade através de telefone ou através de mensagens. E ela sabe bem que os portugueses têm ajudado este martirizado povo da Síria e como a Fundação AIS também tem ajudado tanto o seu trabalho, tanto em Alepo como em Damasco. Nós temos um vídeo com uma mensagem da irmã Annie, mas antes de vermos esse vídeo, antes de vermos e escutarmos, claro, a irmã Annie de Mergian, vamos falar um pouco deste trabalho. A irmã Annie é responsável pelos projetos, pelas campanhas, podemos dizer assim, da Fundação AIS nessas duas cidades da Síria. Sim, a irmã Annie é a responsável há quase já uma década das campanhas de ajuda da Fundação AIS nas cidades de Alepo e Damasco. E ela faz questão, Paulo, de dizer que se trata de uma ajuda fundamental. Ela diz mesmo que a Fundação tem sido como que um salva-vidas e uma fonte de esperança para a comunidade cristã na Síria. Bom, essa ajuda da Fundação AIS nessas duas cidades sírias materializa-se como, Catarina? Bom, Paulo, atualmente essa ajuda abrange cerca de 300 famílias em Alepo e uma centena em Damasco e ainda muitas outras famílias que vivem em aldeias. Portanto, graças aos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre, também com certeza muitos deles são portugueses, é bom sempre lembrar isso. Portanto, estas famílias cristãs recebem esta ajuda de subsistência básica todos os meses, que inclui, por exemplo, vales de compra de artigos essenciais, como comida e gás. Bom, mas a ajuda não se esgota nisso. Claro que não, Paulo. Portanto, a AIS tem também fornecido ao longo destes anos medicamentos, tem ajudado sempre que possível com participação de algumas cirurgias consideradas essenciais, tem ajudado no aluguer de quartos ou de casas para as famílias cristãs e até, por exemplo, no apoio a coisas tão simples como a distribuição de fraldas para a população mais idosa. Uma ajuda que também é visível, por exemplo, nas visitas às casas das pessoas, na proximidade com essas famílias. Claro, Paulo, isso é, atrevo-me a dizê-lo, o mais importante, ou é seguramente do mais importante. Portanto, a irmã Annie explica que sempre que alguém da sua equipa visita alguma família cristã, estabelece um laço de amizade, um laço de proximidade e de conforto.
E apesar da pobreza, que estas famílias sabem que não estão sozinhas, que há outras famílias, às vezes em países tão distantes como o nosso, Portugal, que estão preocupadas com elas e que as querem ajudar. E uma coisa, a irmã Annie garante-me sempre que falo com ela ao telefone. Todos os dias na Síria, as famílias cristãs rezam pelos benfeitores portugueses da Fundação AIS. Muito bem, vamos então ver essa mensagem de que a irmã Annie de Mergien nos enviou em nome dos cristãos da Síria que têm os portugueses no seu coração. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Sister Annie de Mergien from the Sisters of Jesus and Mary Congregation, Syria, Damascus. The situation in Syria is very, very difficult. We had war, violence, hunger. Now the ongoing sanctions and the pandemic are bringing more pain and suffering to our people. The poverty rate is drastically increasing. We help where we can. Thanks to your support and prayers, our team can reach poor families and the elderly with much needed things like medicine, basic food, coupons, fuel, school supplies, and rent support. We are able to reach almost 400 families each month in Aleppo and Damascus, and 300 families in different villages. When we visit our families regularly, they greet us with a big smile and say, "We pray for you and the donors every day." Please don't forget Syria. The war hasn't ended yet. Our people are still suffering. Every day, with God's strength, we strive to bring His love to heal our wounded people in body and soul. Thank you for your generous support, for your concern, and for all what you are doing for us. God bless you. Nem de propósito estas palavras da irmã Annie de Mergien que acabámos de escutar, pois vamos agora falar da campanha da Fundação AIS, que a Fundação AIS está a promover precisamente de apoio às famílias cristãs que vivem no Médio Oriente, para que elas possam continuar a viver nesta região que vive tempos tão conturbados. Assiste-se, de facto, de ano para ano, ao esvaziamento da presença cristã nestas, e podemos dizê-lo claramente, nestas terras bíblicas. E importa, portanto, ajudar estas famílias. E para isso, Catarina, é preciso o quê? É preciso, em primeiro lugar, Paulo, perceber o real perigo que se está a viver. Portanto, estamos a falar na Síria, mas também no Iraque e no Líbano. Portanto, são terras bíblicas que têm vindo a assistir ao êxodo permanente da comunidade cristã. Portanto, são 3 países que têm sido palco nos últimos anos de guerras, de perseguição e violência também contra a comunidade cristã. Bom, e nos últimos anos têm-se de facto acentuado esses sinais de perigo. Precisamente, Paulo. Portanto, o Líbano enfrenta uma das mais profundas crises económicas da sua história e que se reflete também na vizinha Síria, ainda flagelada pelas consequências da guerra e pelas sanções económicas impostas ao regime de Damasco. Portanto, a irmã Annie falou-nos há pouco sobre este ponto. Por sua vez, o Iraque não consegue a estabilidade necessária para que as famílias cristãs possam regressar definitivamente às suas casas, que tiveram de abandonar na planície no Nínive, já em agosto de 2014. Bom, a Fundação AIS está, portanto, profundamente empenhada no auxílio à Igreja para que o Médio Oriente não se esvazie da presença da comunidade cristã. E os portugueses são, claro, chamados a ajudar nesta campanha. Mas ajudar como?
Bom, Paulo, ajudar é de facto a palavra-chave. Portanto, a Fundação AIS tem vários projetos, tem inúmeros projetos nestes 3 países, portanto, a Síria, o Iraque e o Líbano. São projetos que vão desde a ajuda à distribuição de bens alimentares de primeira necessidade, como os alimentos, como os medicamentos ou a roupa, até a ajuda, por exemplo, na compra de gás ou de pagamento de eletricidade. É sempre uma ajuda de sobrevivência destas famílias cristãs. E o que falámos há pouco na Síria repete-se também tanto no Iraque como no Líbano. Estamos a aproximar-nos do Natal e esta campanha de que estamos a falar, de facto, pode fazer toda a diferença. A situação de extrema necessidade em que se encontram tantas pessoas, tantas famílias cristãs nestes 3 países, Síria, Iraque e Líbano, obriga-nos, de facto, à máxima atenção, à maior solidariedade possível. Exato, Paulo. Portanto, o Natal só é verdadeiro se for solidário. É por isso tão importante esta campanha de Natal para os cristãos da Síria, do Iraque e do Líbano. Portanto, são 3 países que estão marcados pela guerra, pela perseguição e agora também pela fome. Portanto, as famílias cristãs nestes 3 países precisam, sem dúvida, de nós neste Natal. Georgette é uma senhora já com alguma idade. Ela é avó e vive sozinha na companhia de 3 netinhos. Bom, ela vive no Líbano e abriu as portas de sua casa precisamente para si, para lhe agradecer toda a ajuda que ela tem vindo a receber. Quando ela recebe ajuda, pacotes, por exemplo, com alimentação, como já vamos ver de seguida, alimentação básica fornecida pela Fundação AIS, ela sabe que por trás daquele caixote, daquela caixa com alimentos, estão pessoas concretas que ajudam, que são solidárias e pessoas que também estão, por exemplo, em Portugal. Vamos ver então este pequeno vídeo com a Dona Georgette, que está sozinha com 3 netinhos em sua casa no Líbano. أنا قاعدة منطقة فقيرة يعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء خصوصا بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني عايشين لوحدنا هون بالبيت وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة. كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر. نحن إلنا ظهر يعني مهمة يعني أكتر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها. إنه حدا يفكر فينا. والحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها الله معنا وحدنا ويسوع حدنا وما حدا يعني رح يتركنا لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني ويسوع معنا ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها. وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. Campanha de Natal da Fundação AIS. A urgência de fazer o bem. A urgência de dar àqueles que mais sofrem. Nem que seja apenas um sorriso.
No dia 13 de outubro de 1995, a Fundação AIS iniciou as suas atividades em Portugal. Foi, portanto, há 25 anos. Uma data importante que o Presidente da República, os bispos e muitas personalidades ligadas à Igreja em Portugal e no estrangeiro fizeram questão de assinalar. Fizeram questão de assinalar a importância da missão da Fundação AIS de apoio à Igreja que sofre e em defesa também da liberdade religiosa no mundo. Uma dessas mensagens veio de Filipe Ozores, que é o secretário-geral internacional da Fundação AIS. Vamos escutá-lo. Queridos amigos da Fundação AIS no Portugal, hoje quero dar os meus melhores parabéns para o 25º aniversário da nossa Fundação na Portugal. Com a ajuda e a benção da nossa Mãe de Fátima, mas também com a generosidade, com o amor de tantíssimos benfeitores de Portugal, esta sessão tem podido acrescentar nos últimos 25 anos e hoje faz uma importantíssima, uma grandíssima aportação ao bem da Igreja no mundo. Obrigado, queridos benfeitores, e seguimos unidos com a nossa querida Igreja Católica e unidos na oração por a Igreja que sofre e unidos embaixo da proteção da nossa Mãe de Fátima. Um grande abraço a todos. Com estas palavras de gratidão e de incentivo de Filipe Ozores, o secretário-geral internacional da Fundação AIS, pelo trabalho desenvolvido, pela ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço uma vez mais a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, que esteve connosco via Skype, e quando assim já sabe, espero por si, aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.